Guarde o seu corpo, guarde o seu corpo. Essa é a 25ª parte da série Eu Escolhi Esperar. Amém? Glória a Deus, queridos. É uma série de vídeos que eu estou fazendo para os solteiros. Amém? Para aqueles que escolheram esperar o tempo do Senhor. Então vamos a esse tema que é imprescindível para quem espera no Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, nos orienta: fuja da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Queridos, vamos entender o que quer dizer esse verso, porque esse verso tem um significado profundo. Amém? O seu corpo é um templo. Sim, o nosso corpo é um templo dado por Deus e a habitação do Espírito Santo pelo novo nascimento. Amém, queridos? Então, um templo, ele deve ser conservado. Um templo, ele deve ser ministrado. Ele deve ser guardado para o Senhor. Então, aqui o versículo nos ensina: todos os pecados cometem fora do corpo, mas existem pecados, amados, que destroem esse templo, né? E um deles é o pecado sexual. Amém? Pecar contra o corpo é destruir o templo que Deus te deu. Sim, quando falamos da imoralidade sexual, né? Por isso que a palavra enfatiza: todo o pecado que o homem comete é fora. Como assim? É a pessoa, ela falar palavrão, a pessoa, ela provocar o seu próximo, né? A pessoa negligenciar orações durante o dia, vigiar, é fora do corpo, né? Comer muito, em excesso, é pecado, é fora do corpo. Só que aqui é o pecado dentro do corpo. É aliança no mundo espiritual. Sexo é aliança, é culto, é adoração. Por isso que esse mundo, amados, ele jaz no maligno. Como é que ele cultua o diabo? Pelo corpo, pela música, amém? Pela arte. Então o inimigo, ele sabe o plano de Deus. Então ele deturpa esse plano, amém? Usando os filhos que não nasceram do Espírito Santo. Então a palavra orienta: pecar contra o corpo é destruir o templo. Como é que se destrói um templo? Aquilo que você faz aliança. Aquele que se deita com uma prostituta se torna uma só com ela. Amém? Então ali se torna morada de espíritos imundos, legalidades que são abertas no mundo espiritual. Por isso, amados, que o Senhor orienta: fugir da prostituição, né? Porque a pessoa que peca contra, né? Ela peca, ela prostitui, ela destrói o templo dela, ela destrói o culto que é para Deus. Amém? Os pecados na área sexual são mais graves que os pecados fora do corpo, pois não chegam a destruir o templo, ou seja, as consequências podem durar anos. Sim, queridos, todo pecado que destrói o templo, todo pecado que entra dentro de um templo, amém? O sexo entra dentro, amados, de um corpo. É uma união espiritual, é um casamento espiritual. Por isso deve ser mediante a bênção do Senhor, né? Então, amados, os pecados são gravíssimos, porque gera consequências graves, como o índice de aborto no mundo, né, que é muito grande, né, doenças sexualmente transmissíveis. Podemos ver também, amados, uma geração que desobediente, porque se o pai e a mãe não têm a bênção de Deus, os filhos colhem, os filhos sofrem. Então, entra dentro de um templo. O templo é o corpo. Amém? DNA que é transmitido ali. Por isso que o sexo também é para gerar descendência.
e é um projeto de Deus. A família, ele não é pecado. Amém, queridos? Fora de um matrimônio, mas dentro de um matrimônio não é pecado. Pecado é quando comete fora. E pior ainda, né, é aquele que comete sem ressentimento. Amém? Sem contrição. Se há contrição, é porque o Espírito Santo está avisando. Amém? Existem leis de proibição na Bíblia que geram grandes desastres, como matar, roubar, adulterar, cobiçar, invejar, adorar outros deuses. São consequências terríveis que passam de geração em geração e trazem a maldição. No livro de Deuteronômio nos orienta, Deuteronômio 30, se eu não me engano, que nos diz: Deus coloca hoje diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então, amados, tem pecados que são para a morte. Amém? E o pecado sexual é um pecado para a morte espiritual e até física, em caso de adultério, porque a Bíblia diz: não adulterarás, não matarás, não cobiçarás. São pecados de proibição. Amém? Adultério entra na área sexual. Cobiça entra na área sexual. Então, amados, tem pecados que Deus realmente fala: não cometa, porque são consequências terríveis. Por isso há tanto sofrimento no mundo. Por isso, amados, existe tudo isso que acontece no mundo. Deus, amados, ele é perfeito, ele é fiel. Só que nós é que erramos o alvo. Desde o pecado de Adão e Eva, eles trouxeram essa semente. Amém? Porque Deus, ele não tirou o livre-arbítrio do homem. Deus não tirou o livre-arbítrio. Por isso é necessário entender o que o Espírito Santo quer nos ensinar. A única solução é o arrependimento e o abandono do pecado sexual fora do casamento. Matrimônio, Pois o matrimônio é uma proteção dada por Deus. Amém, queridos? O Senhor, ele instituiu o casamento para que os homens, que é homem e mulher, ficassem o quê? Livres do pecado da prostituição, por causa da fornicação, que é prostituição. O Senhor instituiu o matrimônio. Então, amados, na Bíblia, independente da pessoa, ela está solteira ou ela ter esse estilo de vida como profissão, é considerado prostituição. O fato de a pessoa cometer fora da vontade de Deus já é pecado. Amém? Glória a Deus. Então, o arrependimento, ele é produzido pelo Espírito Santo. Somente o Espírito Santo nos convence do pecado, juízo e justiça. Somente o Espírito Santo pode fazer, amados, uma pessoa viver de acordo com a vontade de Deus. Isso é poder de Deus. Isso não é graça nossa, é graça de Deus. Porque Ele, amados, nos permitiu aproximar dele. Ele nos atraiu ao seu amor. Provérbios 13:1 nos orienta: o filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Então, amados, aquele que se torna filho de Deus, ele ama a correção. Ele ama, amados, ouvir as palavras de Deus. Ele ouve a palavra de Deus. Ele quer fazer o certo. Só que aquele que não é filho de Deus zombará dessas coisas. Aqueles, amados, que não querem viver um caminho de obediência, infelizmente não aceitará essas coisas. Achará que é loucura. Amém? Mas aquele que é sábio, ouve as palavras de Deus e coloca em prática. Porque o Senhor quer nos proteger. Amém? Os mandamentos de Deus são para proteção.
não é para nosso mal, mas é porque o Senhor quer nos guardar, Ele quer nos preservar. Amém? Então, queridos, essa é a mensagem para hoje. Glória a Deus, guarde o seu corpo, porque ele é templo, culto e adoração a Deus, o Deus de toda a terra. O nosso corpo não é nosso, o nosso corpo é do Senhor. Amém? Glória a Deus, e prestaremos conta do que fazemos, deixamos de fazer com o nosso corpo. A paz.